Maria acordou sobressaltada com o som de vidros estilhaçando na cozinha. Era a mãe, atirando pratos contra a parede, gritando impropérios que ecoavam pela casa antiga em Alfama, Lisboa. Traição. Como ousas trazer essa vergonha para dentro de casa? Berrou ela, os olhos vermelhos de fúria, enquanto o pai ficava imóvel na porta, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Maria, com o coração acelerado, soube imediatamente que o segredo havia sido revelado, o beijo roubado com Clara na noite anterior, capturado por um vizinho intrometido. Agora, o mundo que ela conhecia desabava e ela teria de escolher entre o amor que a consumia e a família que a definia. Tudo começara 6 meses antes, numa tarde chuvosa de outono em Lisboa. Maria, uma jovem de 25 anos que trabalhava como professora de literatura numa escola secundária no Bairro Alto, corria pelas ruas empedradas para escapar da garoa insistente. Seus cabelos castanhos ondulados colavam-se ao rosto e ela amaldiçoava o fato de ter esquecido o guarda-chuva. Foi então que trombou com Clara, uma mulher de 28 anos, arquiteta freelance que carregava pastas de desenhos sob o braço. «Desculpa», exclamou Maria, ajudando a recolher os papéis espalhados. Clara sorriu, seus olhos azuis brilhando mesmo sob o céu cinzento. «Não há problema. Parece que o tempo lisboeta nos une a todos». Elas riram e daquela colisão acidental nasceu uma conversa que se estendeu para um café quente no Chiado. Nas semanas seguintes, os encontros tornaram-se frequentes. Clara, com sua personalidade extrovertida e ideias inovadoras sobre a arquitetura sustentável, fascinava Maria. Elas passeavam pelo Jardim da Estrela, discutindo livros de Fernando Pessoa e projetos de renovação urbana. Maria sentia uma atração crescente, algo que ia além da amizade. Ela sempre soubera de sua orientação, mas em uma família católica conservadora, isso era um segredo enterrado fundo. O pai, um pescador reformado, e a mãe, dona de casa devota, esperavam que ela se casasse com um bom rapaz da vizinhança. A tradição é o que nos mantém unidos, repetia o pai. Mas com Clara, Maria sentia-se viva, como se pudesse respirar pela primeira vez. Um dia, durante um piquenique no Parque Eduardo VII, Clara confessou: «Sinto algo por ti, Maria. Mais do que amizade». O coração de Maria disparou. Ela hesitou, pensando nas consequências, mas o desejo venceu. Elas se beijaram pela primeira vez ali, sob as árvores verdes, o vento levando alta às folhas caídas. Foi um momento de êxtase, mas também de medo. Maria sabia que isso mudaria tudo. De volta à casa, mentiu para a mãe sobre o amigo com quem passara o dia. A culpa roía-a por dentro, mas a alegria de estar com Clara era irresistível. À medida que o relacionamento se aprofundava, as tensões surgiam. Clara vinha de uma família mais liberal, de Porto, onde os pais aceitavam sua sexualidade abertamente. «Por que não contas a eles?» perguntava ela. Maria respondia: «Não é assim tão simples. Eles me deserdariam». As discussões tornavam-se acaloradas. Uma noite, em um bar no cais do Sodré, Clara insistiu: «Ou assumes quem és, ou isso nos destruirá». Maria chorou, sentindo o peso da escolha. Ela amava Clara, mas amava também sua família. Como equilibrar isso? Os encontros clandestinos continuavam. Elas se encontravam em hotéis discretos ou na casa de Clara em Belém. Cada vez, Maria prometia a si mesma que seria a última mentira, mas o amor a puxava de volta. Um dia, a mãe encontrou uma mensagem no telemóvel de Maria: «Saudades tuas, amor». «Quem é esse amor?» perguntou ela, desconfiada. Maria inventou uma história sobre um colega de trabalho, mas o olhar da mãe dizia que não acreditava. A pressão interna crescia. Maria começava a questionar: valia a pena o risco? Clara, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Seu trabalho como arquiteta freelance era instável e ela dependia de projetos esporádicos. «Preciso de estabilidade», confidenciava Maria. Mas o amor delas era o único ponto fixo em suas vidas caóticas.
Elas sonhavam com uma vida juntas, talvez mudando para o Algarve, longe dos olhares julgadores. No entanto, a realidade batia à porta. Um amigo comum, João, descobriu o relacionamento e avisou Maria: "Cuidado, Lisboa é pequena. As notícias voam." A tensão culminou numa festa de aniversário de Clara. Maria foi disfarçada como amiga. Mas o álcool soltou as línguas e elas dançaram perto demais. Alguém fotografou. No dia seguinte, o pai de Maria confrontou-a: "Ouvi rumores. É verdade?" Ela negou, mas o dano estava feito. A semente da dúvida plantada. Maria sentia-se sufocada, dividida entre o desejo de liberdade e o medo da rejeição. Enquanto isso, Clara pressionava por mais compromisso. "Quero apresentar-te aos meus pais." Maria adiava, inventando desculpas. A frustração de Clara crescia. "Sinto-me como um segredo sujo." Essas palavras feriam Maria, mas ela sabia que eram verdadeiras. Ela começava a planejar como contar à família, ensaiando discursos na mente. Mas o destino interveio antes. Numa noite chuvosa, similar àquela em que se conheceram, elas se encontraram na praça do comércio. Clara, impaciente, disse: "Ou contas, ou acabamos." Maria, em pânico, beijou-a ali, em público, como prova de amor. Mas um vizinho da família viu. A foto circulou. E assim o caos começou. A mãe de Maria, Dona Isabel, foi a primeira a explodir. "Como pudeste? Isso é contra Deus, contra a natureza", gritava ela, atirando a Bíblia na mesa da cozinha. O pai, Sr. Manuel, ficava calado, mas seu silêncio era pior que gritos. Ele olhava para Maria como se ela fosse uma estranha. "Saíste do nosso sangue, mas isso não é nosso." Maria tentou explicar: "Pai, é amor. Não o escolhi." Mas as palavras soavam vazias perante a dor nos olhos dele. A família, outrora unida pelas refeições dominicais e festas de São João, agora rachava ao meio. Clara, ao saber do confronto, ligou imediatamente. "Vou aí apoiar-te." Mas Maria recusou e isso só pioraria. Ela sentia-se sozinha, isolada no seu quarto, chorando horas a fio. Os pensamentos giravam: era egoísta amar Clara? Devia sacrificar sua felicidade pela paz familiar? A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em bairros tradicionais como Alfama. Vizinhos cochichavam, olhares julgadores seguiam-na na rua. No trabalho, as coisas complicavam. Uma colega, Teresa, ouviu os rumores e confrontou Maria. "É verdade o que dizem sobre ti e aquela mulher?" Maria negou, mas a dúvida plantada afetava sua concentração. As aulas de literatura tornavam-se mecânicas, sem a paixão de antes. Ela lia poemas de Sofia de Melbrenner sobre liberdade e mar, mas sentia-se presa. Clara, por outro lado, lidava melhor. Seus pais, liberais, apoiavam. "O amor é amor", dizia a mãe dela por telefone. Mas Clara tinha seus próprios conflitos. Seu ex-namorado, Pedro, reapareceu, oferecendo um emprego estável na firma dele. "Pensa no teu futuro", disse ele. Clara hesitou, mas contou a Maria. "É só profissional." Maria, insegura, sentiu ciúmes. "E se for mais?" A discussão escalou. "Não confias em mim?", rebateu Clara. Maria sabia que a pressão familiar a tornava paranoica, mas não conseguia parar. A família de Maria convocou uma reunião. O tio, padre na paróquia local, juntou-se. "Isso é pecado, Maria. Podes mudar." Ele sugeriu terapia de conversão, algo ilegal mas ainda sussurrado em círculos conservadores.
Maria recusou veementemente: não há nada para mudar. O pai interveio: ou paras com isso, ou sais de casa. O ultimato doeu como uma facada. Ela pensou em Clara, no futuro delas, mas também nos pais envelhecendo sozinhos. Clara, impaciente, marcou um encontro com os pais de Maria sem ela saber. Quer explicar? Disse ela ao chegar à porta. Dona Isabel abriu, chocada. Saia daqui. Você corrompeu minha filha. Clara tentou: amo Maria. Não é corrupção. Mas o pai fechou a porta na cara dela. Maria, ao saber, enfureceu-se: como ousaste? Isso é minha vida. Clara chorou, queria ajudar. A confiança abalada, elas brigaram feio. Maria disse palavras duras: talvez seja melhor acabarmos. Dias de silêncio seguiram. Maria mergulhou no trabalho, ignorando chamadas. Mas a solidão consumia-a. Ela visitou a sede de Lisboa, buscando respostas em orações, mas só encontrou mais dúvidas. Era certo priorizar o amor romântico sobre laços familiares? A sociedade esperava que as mulheres sacrificassem tudo pela família. Mas e a felicidade pessoal? Clara, magoada, aceitou o emprego com Pedro. É só trabalho, repetia a si mesma. Mas jantares de negócios tornavam-se frequentes. Pedro, charmoso, lembrava o passado heteronormativo. Eras feliz comigo, dizia ele. Clara resistia, mas a dúvida crescia. Ela amava Maria, mas o caos a esgotava. Maria, por fim, confrontou os pais novamente. Aceitem ou percam-me. A mãe chorou: não posso aceitar o pecado. O pai, mais calmo, disse: dá-nos tempo. Mas o tempo era luxo que Maria não tinha. Rumores no bairro intensificavam, afetando o emprego do pai. Vizinhos boicotavam sua pequena loja de souvenirs. Por causa da filha pecadora, cochichavam. Clara ligou: preciso de ti. Elas se encontraram no mirador da Senhora do Monte. Aceitei o emprego, mas é só isso, explicou Clara. Maria, aliviada, beijou-a. Mas Pedro viu, por coincidência. Ele, ciumento, decidiu intervir. Enviou uma mensagem anônima aos pais de Maria: sua filha ainda se encontra com aquela mulher. O ciclo de dor reiniciava. Maria sentia o peso das escolhas. Cada decisão custava algo: amor, família, paz. Ela questionava a moralidade: era traição amar alguém do mesmo sexo? A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Eventos como a Marcha do Orgulho em Lisboa inspiravam, mas no dia-a-dia, o preconceito persistia. A tensão atingia o pico quando Dona Isabel sofreu um colapso nervoso. Hospitalizada, culpava Maria: tu me matas de vergonha. Maria, culpada, pensou em romper com Clara. Mas Clara, ao visitar o hospital secretamente, ouviu tudo. Não desistas de nós, sussurrou ela mais tarde. Maria, dividida, escolheu lutar. Mas o custo seria alto. O traição veio como um raio. Maria descobriu mensagens no telemóvel de Clara: encontro da manhã, Pedro. O coração dela parou. Confrontou Clara no apartamento em Belém: o que é isso? Clara, pálida, explicou: é só negócios, mas... Ele beijou-me ontem. Eu parei. Maria sentiu o mundo girar. Paraste. Ou gostaste? A discussão virou furacão. Clara admitiu: estou confusa. A pressão é demais. Maria saiu batendo a porta, lágrimas cegando-a enquanto corria pelas ruas de Lisboa à noite. A dor era insuportável. Maria questionava tudo: o amor delas era real? Ou Clara usava-a como escape?
Ela se isolou, ignorando chamadas da família. O pai ligou: volta para casa. Esquece essa loucura. Mas Maria recusou. Isso sou eu, pai. A rejeição dupla de Clara e família a quebrava. Ela caminhava pelo Tejo, contemplando as águas escuras, pensamentos sombrios invadindo. Clara, arrependida, tentou reconciliação. Flores, mensagens, foi um erro. Amo-te. Mas Maria, ferida, bloqueou a traição, não se perdoa assim. Internamente, debatia: perdoar era fraqueza? Ou força? A sociedade julgava mulheres lésbicas com mais rigor, rotulando-as como instáveis. Maria sentia isso na pele. Pedro, manipulador, aproveitou. Convenceu Clara: Maria não te merece. Volta para o normal. Clara, fraca, cedeu a um jantar. Beberam demais e ela cedeu a um beijo. Acordou arrependida, mas o dano feito. Um amigo viu e contou a Maria. Ela está com ele. Maria, furiosa, confrontou Pedro na firma: afasta-te dela. Ele riu, ela escolheu. A família de Maria soube da traição. A mãe, vês? Isso não é natural. O pai, mais compreensivo, disse: talvez seja melhor assim. Maria defendeu: amor é amor, independentemente. Mas duvidava. Visitou uma terapeuta em anonimato, discutindo conflitos internos. Sinto-me errada, confessou. A terapeuta não és. A sociedade é. Clara, atormentada, demitiu-se do emprego. Foi um erro enorme. Tentou encontrar Maria na escola, mas foi barrada. Escreveu uma carta: traí-te porque tive medo. Perdoa-me. Maria leu, chorou, mas rasgou. Demasiado tarde. O confronto familiar escalou. O tio-padre organizou uma intervenção: volta ao caminho certo. Maria rebateu: meu caminho é com mulheres. Saiu de casa, mudando para um quarto alugado no bairro Alto. A independência custava, contas, solidão. Mas libertava. Clara, desesperada, procurou os pais de Maria. Foi minha culpa. Dona Isabel, você destruiu tudo. Clara chorou: amo sua filha. O pai ouviu, pensativo. Mais tarde, disse a Maria: talvez devas ouvi-la. Maria hesitou. Mas uma reviravolta: Pedro espalhou rumores online, expondo o relacionamento. Maria perdeu alunos particulares. Pais não querem influências ruins. A pressão social sufocava. Ela marchou na PRID, sentindo solidariedade, mas sozinha. Clara, vendo o dano, confrontou Pedro: para. Ele ameaçou: ou ficas comigo, ou destruo-vos. Clara recusou, demitindo-se definitivamente. Escolho Maria. Mas Maria, magoada, rejeitava. Os pensamentos de Maria turbilhonavam: valia perdoar? A traição era o preço do amor proibido? Em Portugal, casais LGBT enfrentavam discriminação sutil, mas persistente. Ela lia notícias de avanços, mas vivia o retrocesso. Finalmente, elas se encontraram por acaso no Rocio. Clara, desculpa. Maria, porquê? Clara, medo de perder tudo. Choraram, abraçaram-se. Mas Maria, preciso de tempo. A reconciliação pendia por um fio. A família, vendo o sofrimento, amoleceu. A mãe visitou: não entendo, mas não quero perder-te. Um passo pequeno, mas significativo. Maria sentia esperança, mas a traição doía. A confrontação final aproximava-se.
Maria, fortalecida pela terapia, decidiu enfrentar tudo. Marcou um jantar familiar, convidando Clara. Vamos ver no que dá. Os pais aceitaram relutantemente. Na mesa, tensão palpável. Dona Isabel, por que trouxeste ela? Maria, porque a amo. Clara, respeito vossa família. O pai, mas e a tradição? Discussão acalorada, moral, religião, sociedade. Clara defendeu, em Portugal, somos iguais perante a lei. A mãe rebateu, lei não é Deus. Maria, Deus é amor. O tio chegou, intensificando, isso é imoral. Maria rebateu fatos, estudos mostram que é natural. O debate virou caos, pratos voando metaforicamente. Após, Clara e Maria discutiram, valeu? Maria, sim, mostrei quem sou. Mas a família dividiu-se. O pai apoiou secretamente, dá tempo à tua mãe. Dona Isabel, porém, deu ultimato, ou ela, ou nós. Maria escolheu Clara, mas com custo. Mudaram juntas para um apartamento em Sintra, longe. A beleza das montanhas contrastava com a dor interna. Maria perdeu contato com a mãe, ligações ignoradas. Ela precisa de tempo, dizia o pai. Clara, grata, prometeu lealdade. Mas resquícios da traição surgiam em brigas. Confio? Clara, provei escolhendo-te. Elas trabalhavam no relacionamento, frequentando grupos de apoio LGBT em Lisboa. A sociedade testava, olhares em público, comentários. Num café, um homem insultou, anormais. Maria rebateu, amor não é anormal. Ganhou aplausos, mas tremeu depois. O ativismo crescia nela. Uma reviravolta, Dona Isabel adoeceu novamente. Maria voltou, mãe, preciso de ti. Isabel, e eu de ti, mas sem ela. Maria, ela é parte de mim. Lágrimas, abraço. Um de gelo lento. Clara apoiava, mas sentia culpa. Causei isso. Maria, nós causamos por amarmos. Elas planejavam casamento, sonhando com futuro. Mas Pedro reapareceu, vingativo. Enviou fotos antigas a Isabel, veja quem é Clara. Isabel confrontou, ela te traiu. Maria defendeu, perdoei. Mas dúvida renasceu. O clímax, reunião em casa. Todos presentes. Acusações voaram. Clara admitiu erros, errei, mas mudei. Isabel, não confio. Maria, então perdes-me. Saiu, Clara seguindo. Na rua, decidiram, lutamos juntas. Mas o preço, família fragmentada, amigos perdidos. Maria questionava, era certo impor sua verdade? Anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam. Maria e Clara casaram numa cerimônia discreta no Algarve, com amigos progressistas. O pai compareceu, a mãe não. Um dia, talvez, disse ele. Maria trabalhava agora como ativista LGBT, palestrando sobre aceitação. Clara prosperava em nova firma inclusiva. Mas reflexões internas assombravam. Maria via notícias de famílias destruídas por preconceito. Fiz o certo? Clara, sim, vivemos autênticas. Um dia, Dona Isabel ligou, quero ver-te. Encontro emocionante. Não entendo, mas amo-te. Reconciliação parcial, mas frágil. Clara enfrentou seu passado, confrontou Pedro, fechando capítulo. Acabou. Maria, em paz relativa, escrevia um livro sobre sua jornada. O preço do amor. A história terminava com elas no porto, vendo Douro.
Felicidade conquistada a custo alto. Será que sacrificar laços familiares pelo amor pessoal é sempre a escolha moralmente correta?